Aleluia. Glória a Deus. Irmã Daniele da Luz. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Vamos orar? Coloque de pé, você que pode. Vamos orar, servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nesse lugar. Queremos agora clamar ao Senhor como igreja a favor da Daniele, Pai. Usa ela com poder, com graça, com ousadia. Pai, fala conosco. Espírito Santo, que seja com ela, em nome de Jesus. Estamos aqui para receber uma palavra, uma ministração. Em nome de Jesus. Repreende toda a astúcia do mal contra a vida dela. Em nome de Jesus. E que ela seja abençoada. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos aplaudir a Jesus Cristo mais uma vez. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar em oração. Feche seus olhos. Se coloque na presença do Senhor. Não que você não esteja, mas imagine-se diante do trono do Senhor. Imagine que o Senhor tem algo a falar com você nessa noite, em especial. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por mais uma noite maravilhosa que o Senhor preparou para estarmos juntos, reunidos no teu nome. A tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu, por isso nós nos ligamos na nossa fé aqui nessa terra. De que o Senhor vai falar conosco, de que o Senhor tem algo a nos oferecer nessa noite, de que o Senhor tem algo a nos ensinar e que vem direto do trono do Senhor. Por isso, Deus, eu repreendo desde já todo ladrão de semente, todo aquele, ó Pai, que vem para perturbar, todo aquele, ó Pai, que vem para enganar. Nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus Cristo, que seja lançado por terra toda a armação do inimigo, todo levante de Satanás contra as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos estar com os nossos ouvidos na porta dos céus e ouvir aquilo que o Senhor tem a declarar essa noite sobre nós. Eu declaro sobre a tua igreja, Senhor, uma nova unção. Eu declaro sobre a tua igreja um novo pensamento. Eu declaro sobre a tua igreja nessa noite mudança de atitude, mudança, Senhor, de posição diante do Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, ovelhas obedientes nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode ficar à vontade. Quem quiser ficar de pé ou sentado, vamos ler a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de Juízes, lá no capítulo 11. Hoje nós vamos falar um pouco sobre voto e pedidos que nós fazemos ao Senhor. O que tem de segredo dentro desses pedidos que nós fazemos? O que tem de segredo dentro desses votos que nós fazemos ao Senhor? Livro de Juízes, capítulo 11. Amém? Livro daqueles que governaram o povo de Israel, julgaram antes dos reis de Israel. Nós vamos falar sobre Jefité. Foi, se não me engano, o 8º juiz sobre Israel. Amém? Eu vou ler não o texto todo, mas alguns versículos. Então, vou começar do versículo 1, depois nós vamos pular. Amém? Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Agora nós vamos pular lá para o versículo 29. Amém? Versículo 29 do capítulo 11 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité,
E atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Amém? Podem se assentar. Todos nós conhecemos a história de Jefité. Pelo menos nós lemos pelo menos uma vez. Sabemos como termina essa história. Sabemos que a primeira pessoa que saiu ao encontro dele, da casa dele, foi a filha dele. E que ele ofereceu a filha dele em sacrifício ao Senhor. Mas relembrando um pouco a história de Jefité, para que a gente possa entender o que Deus quer falar, a Bíblia fala que ele era um homem valente e valoroso, né? Eu imagino que Jefité devia ser um homem muito forte. O perfil de um guerreiro, né? Que a gente vê no cinema, vê nos filmes da televisão. Só que ele era filho de uma prostituta, ele não era filho de uma esposa, né? Que foi separada por seu marido, não veio de uma família abençoada. Mas ele era valente. E a Bíblia nos conta, como nós lemos, que os irmãos dele, que eram filho da esposa, do pai, rejeitaram ele, falaram: você não vai tomar por herança aqui, nada aqui na casa do nosso pai não, você pode ir embora. Então ele foi embora, foi habitar em outra terra, e lá ele conheceu outros homens, que a Bíblia chama de levianos, né? Que a gente sabe que são salteadores, homens de não muita boa fama, digamos assim. E Jefité foi procurado pelos anciãos de Israel, falou: olha, eles estão nos atacando, estamos em guerra, e nós precisamos que você volte, para que você seja cabeça sobre nós, para que você nos defenda. E ele falou assim: engraçado, quando eu saí de lá, vocês me enxotaram, né? Ele fala aqui mais ou menos isso. Estou falando com as minhas palavras. E agora vocês querem que eu volte? Os anciãos de Israel falaram assim: exatamente. Porque nós sabemos, né, que você vai conseguir nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Ele falou assim: se eu for com vocês, eu vou ser colocado como cabeça, como príncipe. E eles falaram: vão sim. E ele foi embora com eles. E aí a guerra começou. E ele mandou uma carta para o rei da nação inimiga e falou assim: olha, eu não estou entendendo vocês, por que vocês estão vindo contra mim? O que aconteceu? E nisso ele narra a história do povo de Israel, quando passou pelo Egito, que eles pediram para entrar em várias terras e não houve quem deixasse. O povo de Israel ficou rodeando e pediu para entrar em várias terras e não deixasse. E houve um rei que entrou em guerra contra Israel. E esse rei perdeu a batalha. Todos os soldados morreram e eles tomaram posse da terra. O povo de Israel tomou posse daquela terra. Então ele ainda fala: se o Deus de vocês desse uma terra em possessão para vocês, vocês não iam tomar posse. É o que nós fizemos. Nós não devemos nada a vocês. Nós estamos livres, nós conseguimos, não foi nada tomado de vocês, foi o Senhor quem nos deu. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jefité era um homem que tinha fé, porque ele fala de Deus em vários momentos. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia o poder de Deus. Só que Jefité fez algo precipitado, como muitos de nós fazemos. Sabe por que precipitado? Porque no versículo 19 nos conta que o Espírito Santo de Deus tomou a Jefité. E ele atravessou toda aquela terra para guerrear em favor do povo de Israel. Ou seja, se o Espírito de Deus tomou a vida dele, e ele já sabia que ele seria um vencedor, para que ele fez o voto? E ele fez um voto, eu acredito também, sem sequer imaginar e pensar que a primeira pessoa, coisa ou animal que sairia à presença dele quando ele voltasse, seria a filha dele. Porque ele, se pelo menos tivesse se lembrado disso, ele não teria feito esse voto. Então eu creio que Jefité agiu precipitadamente. E em seguida fala que o Senhor deu a ele a vitória por completo. E ele foi ousado, porque ele falou com o Senhor assim: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Ele queria todo mundo morto. Totalmente. Eu entendo totalmente como um todo. Ele falou: olha, se o Senhor me der todos na minha mão, se eu conseguisse terminar aquela nação, eu vou te dar aquilo que me primeiro sair ao meu encontro quando eu voltar para casa em paz.
Ele falou isso. Mas Jefté se precipitou no voto que ele fez. A Bíblia nos fala, no Antigo Testamento, que se a gente fizer um voto, a gente não deve tardar em cumpri-lo. Não é verdade? Tem um versículo que fala isso. A gente não é obrigado a fazer um voto ao Senhor. Mas se a gente fizer esse voto, a gente não pode tardar em cumpri-lo. E Jefté fez assim. Ele chegou, né, nós conhecemos a história, a filha dele estava no encontro dele, e ele se desesperou. E a menina, mais que prontamente, o que é mais lindo ainda, fala: pai, se o senhor falou com Deus, se o senhor prometeu a ele, eis-me aqui. Só me deixe chorar com as minhas amigas nos montes. E ela saiu e voltou. E o que o Senhor quer nos falar? Sobre voto? Voto, todo mundo sabe que é um voto. É algo que a gente fala com Deus que a gente não vai fazer. Né? Tem um propósito que é por algum tempo. A gente fala com Deus: Deus, eu não vou fazer isso, eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de usar isso, eu vou deixar de falar isso, como nós temos feito já tem 15 dias quase. Mas o propósito é um pouco mais sério do que isso. O propósito é algo que você deixa de fazer pelo Senhor. O cristão é obrigado a fazer votos? Não. A palavra de Deus nos ensina que não é necessário. Não é necessário fazer sacrifício, porque todo sacrifício foi feito por Jesus. Mas nós sabemos que quando nós nos sacrificamos ao Senhor, sacrificamos algo em prol do reino de Deus ou em amor ao Senhor, Ele nos abençoa e nos ouve. E quantas vezes nós temos nos precipitado em voltar ao Senhor? Talvez por querermos uma coisa de imediato. Aí eu vou falar com Deus que nunca mais eu como doce, se Ele me der isso. Nunca mais eu uso isso, se o Senhor me der isso. Mas a gente não pensa na consequência do dia a dia. Daquilo que você vai precisar, daquilo que você vai ter que abrir mão por causa do seu voto, das pessoas que vão te criticar, dos lugares onde você não vai ser bem-vindo, das pessoas que nós podemos perder, como foi com Jefté. Nós votamos também precipitadamente, não foi só ele que fez isso, não. O Senhor me perguntava hoje assim: pergunta para o meu povo, quantos de vocês fizeram votos? Vamos colocar de um ano para cá, que vocês não conseguiram cumprir ainda. Cumpriram. Eu comecei, Daniel, parei. Eu comecei de novo, parei. Eu deixei para lá para esperar um pouquinho, Deus me responder. Quantos de vocês fizeram votos ao Senhor? Porque era importante o que vocês queriam? Com certeza. Sempre é importante. Sempre a gente quer algo. Mas isso é troca? A gente troca com o Senhor? Eu te dou isso, só me dá aquilo? Não. O voto não é troca. Sabe como eu vejo um voto? Eu vejo um voto como uma forma de você se achegar um pouquinho mais do Senhor. De você ter um pouquinho mais da atenção do Senhor. Dele vir revelar a você um pouquinho mais do que você quer saber a respeito daquilo a qual você vai votar. Mas muitas vezes nós votamos porque vemos as pessoas fazendo, porque achamos que é bonito, que as pessoas nos vejam descalço de pano de saco, para que as pessoas, nossa, ele é crente, né? Nossa, fulano tá demais. Para parecer, não falar a palavra certa. E muitas vezes o Senhor não recebe o nosso voto. E nós continuamos anos e anos fazendo aquilo. E o Senhor não recebe. Sacrifício de tolo. Porque nós confundimos muitas vezes aquilo que o Senhor tem a nos dar, aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, com algo que a gente vai tirar para que Ele faça. É diferente. Quando Deus já tem um propósito nas nossas vidas e você caminha na direção do Senhor, tudo vai se cumprir. Então, quando você faz o voto, na direção certa que você está andando, você só está querendo se aproximar um pouco mais do Senhor. Deus, eu vou fazer isso porque eu tenho fé que o Senhor vai olhar para mim. E quando eu chegar lá, que isso se concluir, eu vou saber que valeu a pena. Eu falo mais uma vez, sou obrigada a fazer voto? Não. O voto não é obrigatório. E muitas vezes, o que acontece? O Senhor nos pede para fazer algo.
É um voto? Não seria um voto. Mas Ele deseja que nós sejamos obedientes. E o que acontece? O Senhor fala conosco, olha, faz algo. Pelo mesmo motivo, para que nós nos acheguemos mais perto dEle. Deixa de comer isso, deixa de usar aquilo. E muitas vezes a gente quer fazer. Aí eu vou fazer. Aí quando Deus te requer aquilo, fala, olha, eu te preparei para esse momento, para você fazer isso com aquilo que eu te pedi. E a gente fala assim, ai Deus, será? Eu vou exemplificar melhor um pouco para vocês. O que eu quero dizer? Muitas vezes, o Senhor nos dá a possibilidade de, vamos dizer assim, subir um degrau diante dele, certo? Todos nós entendemos. Eu quero ter mais intimidade, eu quero ter mais afinidade com o Senhor. E Ele começa a nos pedir algo. Sacrifícios mesmo, né? Olha, jejua mais um pouco. Faz um voto. Quantos de nós já recebemos, às vezes, uma revelação na igreja? Deus está pedindo de você um voto. Deus está pedindo de você um jejum. Todos já devem ter recebido uma revelação assim. Para que Deus precisa disso? Não. Ele precisa da sua atenção voltada para Ele. E muitas vezes, sem o voto, sem um pedido do Senhor, a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes a gente já tem a vitória nas nossas mãos, como Jefité tinha. Ele já tinha vitória. O Espírito de Deus já estava sobre ele. Mas eu creio que Deus permitiu o voto para falar assim, será que realmente eu vou aceitar? Será que realmente ele vai conseguir manter isso que ele me falou? Eu creio que Deus deve ter pensado assim, eu acho que ele se precipitou, mas eu vou deixar ele agir da maneira como ele quer, porque eu quero ver até onde vai a fé desse rapaz, desse homem. E muitas vezes o que Deus nos pede são coisas pequenas mesmo, como eu falei, ore mais, faça um propósito de 7 dias, olha, vá ao monte, né, durante um mês, durante 21 dias, o propósito de Daniel, como a gente fez. A gente sempre que eu faço um propósito, eu pergunto ao Senhor se agrada a Ele. Faço alguns propósitos diferentes, então eu posso fazer agrada ao Senhor? Por quê? Porque tudo tem consequência. Tanto o voto como o propósito, tudo tem consequência nas nossas vidas. E nós temos que avaliar as consequências também. Eu vou fazer um jejum durante 1 ano. A sua saúde suporta? Você consegue fazer o jejum que você quer durante 1 ano? Você consegue se sacrificar durante 30 dias? Eu tomo muito remédio controlado, problema de pressão, né? Diabetes, que muitas pessoas têm. Eu consigo fazer isso? Se nós não conseguimos, por que voltamos ao Senhor ou fazemos um propósito? Por que nós fazemos como se a gente precisasse fazer, não como se fosse algo que vem de nós? Por que nós fazemos para que o Senhor... eu quero só chamar a atenção de Deus, não quero mais nada. E por que a gente não faz para chamar a atenção do Senhor, para que nós tenhamos mais intimidade com Ele? O voto, o propósito tem que nos aproximar do Senhor. Aquilo que nós tiramos, ou tiramos em parte, ou tiramos para o resto da vida, tem que ter um porquê. Tem que fazer sentido para as nossas vidas. Quando Jefité fez o voto ao Senhor, que ele ofereceu a filha dele sem saber, será que ele achou que valeu a pena? Perder uma filha? Ou ele às vezes achou que perderia um animal, um gado, um servo, não sei. Será que ele pensou realmente se valeria a pena fazer isso tudo pelo povo de Israel? Então aquilo que você faz para o Senhor, vale a pena? Tem valido a pena? Ou você tem feito só porque a igreja faz um propósito, ou porque um irmão fez e te chamou para você ajudá-lo, ou para você fazer junto, mas você não tem propósito nenhum nisso que você está pedindo? Todo propósito ou voto tem que ter um porquê. Tem que
ter um porquê. E nós temos que estar dispostos a entregar para o Senhor aquilo que muitas vezes vai nos custar caro. Porque se você botar algo simples, não é que Deus não aceite, mas será que vai ter a mesma força, o mesmo significado para você? Eu vou ficar uns dias sem tomar café. Mas você consegue ficar sem tomar café vários dias. Você voltou só que, vou fazer um propósito. 7 dias só. Por que nós fazemos isso? Eu quero dizer, irmãos, que por que nós fazemos tantas coisas, muitas vezes, querendo agradar a Deus, que não tem sentido? Que não faz sentido diante de Deus, não faz sentido diante da obra que Deus tem nas nossas vidas, não faz sentido diante do propósito que Ele tem para você. Por que fazer? É como jejuar, você vai ficar só sem comer, eu vou ficar 4 horas sem comer. Vai adiantar você ficar só 4 horas sem comer e você não orar? Você não buscar a presença do Senhor? Você não ler a palavra? Você não orar sobre aquilo que você tem pedido? Faz sentido você ficar sem comer? Só vai fazer você passar mal. Ficar com fome, daí a pouco você entrega e come novamente. Faz sentido você fazer um voto se você não tira um tempo para você estar orando e se consagrando por aquele voto e pedindo ao Senhor e clamando por aquilo? Faz sentido? Faz sentido você fazer um propósito diante do Senhor se você não vai orar, não vai ler a palavra? Eu vou fazer só porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não tem ninguém me vigiando aqui, o pastor não está aqui, a pastora não está aqui, eu vou fazer. Faz sentido? Isso faz com que nós agrademos ao Senhor? Muitas vezes nós estamos fazendo propósitos, fazendo votos, estamos fazendo relaxadamente e não temos conseguido, Senhor, aquilo que nós temos buscado. E a gente fala assim, nossa, eu fiquei 21 dias de jejum de Daniel ano passado, 21 dias orando, comendo só fruta, verdura, legumes. Deus nem me respondeu, porque provavelmente você ficou só comendo fruta, verdura e legumes, só o que você fez. Você não orou, você não pediu a direção do Senhor, você não leu a palavra. Irmãos, até durante o jejum de Daniel, a gente tem que tirar horas de jejum, sabia? Você está comendo frutas, verduras e legumes, mas você tem que tirar horas de jejum. Momentos em que você não está comendo nada, momentos que você está se dedicando à palavra. É normal, como todos os dias. Porque eu estou comendo só isso, eu não vou fazer o jejum, não. Você tem que fazer. Mas isso é muito difícil. É difícil. Todo propósito, todo voto é difícil, sim. Sabe por quê? Porque senão não tem sentido. Será que se Jefté tivesse falado com Deus assim, Deus, se o Senhor me der todo o povo nas minhas mãos, todos os nossos inimigos, eu vou dar ao Senhor 5.000 ovelhas. Será que faria sentido? Apesar que ele já tinha a vitória nas mãos dele garantida. Será que ia fazer sentido? Será que ia fazer sentido ele dedicar uma junta de bois ao Senhor? Será que ia fazer sentido? O momento que ele estava vivendo era um momento de crise, um momento que dependia o futuro do povo de Israel. Ele não podia fazer qualquer propósito, concorda? Qualquer voto. Ele tinha que fazer algo que valesse a pena. Daniel, então você está querendo dizer que para mim conseguir algo de Deus, eu tenho que fazer um voto, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer um propósito? Não, você não é obrigado a fazer isso se você não quiser. Mas para chamar um pouco mais a atenção do Senhor, é bom você fazer. Mas tome cuidado com o que você pede ao Senhor, para que Ele te dê no momento desse propósito. Sabe por quê?
O dia que Ele for requerer de você aquilo que você falou que ia dar, pode ser um momento que você não está esperando. Não demore a cumprir. Há muito tempo, irmãos, eu pedi ao Senhor algo. Eu sempre peço coisas espirituais, né? E a gente pede ao Senhor, Deus, me usa, né? Vem me lapidar para que eu possa ser um instrumento na tua casa. Há muitos anos eu pedia isso. E fazendo propósitos, fazendo votos, fazendo jejuns, como estou falando com vocês. E alguns dias atrás Deus me pediu algo. E esse algo me leva até o propósito que eu pedi ao Senhor. Ô irmãos, vou falar com vocês. Eu não estava preparada não, pelo que eu ouvi. Eu vou falar com vocês que me deu vontade de desistir. Porque na minha caminhada com o Senhor, eu pedi várias coisas para Ele. E aí Ele começou a me pedir para fazer coisas que vão além da minha vontade, além do meu orgulho, mas que me levam todas para a presença do Senhor. E eu confesso a vocês que eu não gostei não. Era algo muito difícil de fazer, Daniele? Fisicamente não era difícil de fazer não. Só que mexeu com o meu interior. Sabe? Mexeu com o meu brilho. Sabe, parece assim que Deus te pisou, te falou assim, agora você vai voltar lá pro fim da fila, você vai ser a última, de novo. Foi assim que eu me senti. Falei, Deus, mas eu cheguei até aqui para o Senhor fazer isso comigo. Eu não estou acreditando. Eu falei, Senhor, Deus, é sério isso? Irmãos, eu não precisei nem de confirmação. Você tem uma ideia de como o negócio é sério. Como diz a Leonídia, Deus me deu a palavra, coloriu, passou canetinha, pôs 3D ainda, assim, sabe? Eu não ter dúvida. Eu não precisei pedir, de tão sério assim que era o negócio, você vai fazer isso. Eu falei, Deus, eu não estou acreditando que o Senhor está me pedindo. Eu não estou acreditando nisso. O Senhor está de brincadeira, agora está demais. Irmãos, eu fiquei tão chateada que eu falei com Deus assim no dia. Eu não vou conversar com o Senhor hoje, porque senão eu vou falar besteira. Eu vou dormir e depois a gente conversa. Como se eu fosse demais, né, gente? Alguma coisa. Uma criatura assim, né? Acima do meu Criador. Mas é porque eu fiquei com raiva mesmo. Não com raiva de Deus, mas porque Ele me fez lembrar das coisas que eu pedi para Ele. Dos propósitos que eu fiz. Dos votos que eu tenho feito. Ele me fez lembrar de tudo aquilo. Falou, olha, tudo isso aqui ó, tem a ver com isso que você está passando, tem a ver com isso que você deve viver, tem a ver com isso que você me pediu. Você não pediu? Então você faça isso. Ainda me deu uma palavra de ordem, que era para eu fazer. Ele não me deu escolhas, ele não me deu subterfúgios, ele não falou comigo, olha, você pode fazer da maneira que você quiser. Não, ele falou comigo assim. Outra coisa, para vocês entenderem o que eu estou falando, tem mais ou menos um ano e pouquinho eu falei com Deus assim. Eu pedi algo a Deus achando que era uma coisa, sabe, irmãos? Eu recebi, mas eu vi que era outra coisa. Falei com Deus assim. Eu estava passando muita luta uma atrás da outra. Eu virei para Deus e comecei a orar. Deus, me dá o espírito de um guerreiro. Falei, Deus, me dá o espírito de um guerreiro. Mas na minha mente, ter um espírito de um guerreiro, na minha mente, irmãos, era o seguinte. Eu vou ser forte, eu vou conseguir entrar numa batalha e sair sem ficar balanceada. Eu vou conseguir estar sempre preparada para aquilo que o Senhor me chamar. Eu achei que era isso. Eu não vou sair do controle, eu achei que era isso. Aí, irmãos, eu reparei de lá para cá, não para de chegar a luta. Quando não é minha, é dos outros. E o negócio vai chegando e vai chegando e vai chegando. Antes ela assim, terminava uma, começava a outra. Agora vai acumulando. Começa uma aqui, se eu passar 2 dias sem lutar, vem a outra. Se eu passar mais 3 dias, vem a outra. E eu olho, Deus, mas... E eu comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa errada? E o Espírito Santo falava comigo, você não pediu um espírito de um guerreiro?
Deus. Eu não esperava por isso. Eu não pedi achando que era isso. Eu pedi errado, irmãos. Porque eu achei que era uma coisa. Eu podia te pedir, Deus, me revela como é o espírito de um guerreiro. Mas eu pedi, ele me deu. Ele não demorou para me dar. Eu acho que ele já estava esperando, tipo, ela vai. Você está querendo isso? Eu vou te dar. Sabe você como é que é? Irmão, mas é muita luta. Quando não é minha, é alguém que liga. Ora por mim. Eu estou passando uma peleja. E aí a gente faz assim, né? Deus, eu posso orar pela pessoa. Antes de você acabar de falar, o Espírito Santo já te dá até a palavra com o louvor, com o versículo bíblico, para você mandar para a pessoa. Ela falou, nossa, Deus, eu não posso nem perguntar se era para fazer. Ele já te dá tudo pronto. Falando, faça. Deus, eu posso entrar na luta da pessoa, e Deus já te dá o dia que você visitar, a pessoa já aceita na hora, você chega lá. Eu falei, Deus, isso é o espírito de um guerreiro? Eu achei, né? Achei que era só assim, para mim. E aí você me pergunta, por que você pediu isso? Como eu falei, eu estava passando muitas lutas, e Deus estava me preparando para todas elas que eu ia viver agora. Porque se eu não tivesse passado por todas que eu passei, agora eu não saberia lidar com as que estão chegando. Então, quando a gente pede algo ao Senhor, ou como a gente faz um voto como o Jefté fez, a gente tem que ter a mente lá na frente. O que pode acontecer? Isso vai agradar ao Senhor? Esse propósito é para quê? Ele faz sentido? Eu vou conseguir o quê? Deus realmente vai se agradar de mim por causa disso? Ele vai me sustentar naquele propósito, naquele voto? Ele vai me sustentar? Porque o Senhor nos sustenta. Ele nos dá condições de fazer aquilo. Olha para você ver, quando o Jefté voltou, que ele chegou em casa, ele falou com a filha dele, o que a filha dele falou? Ô pai, se o Senhor deu a sua palavra para Deus, faz conforme o Senhor falou. Se o Senhor não tivesse aceitado, essa menina podia ter se revelado. Falei, pai, o problema é seu. A luta foi sua, a guerra foi sua, você devia ter prometido algo que o Senhor mesmo pode cumprir. Ela podia ter se revoltado contra ele. Mas as coisas de Deus não são assim. Até no propósito que você faz com Deus, ou o voto que você assume diante dele, ele te honra. Mas saiba pedir. Saiba entregar ao Senhor aquilo que vai ter um valor na sua vida. Aquilo que Deus vai poder olhar para você e falar, nossa, a Renata, ela fez isso por mim. Ela sofreu por causa disso, mas hoje ela está alegre. Hoje ela está se sentindo bem. Hoje ela entende o porquê que ela passou por aquilo. Ela entende por que ela fez o propósito. Ela entende por que ela voltou aquilo a mim. Muitos votos, irmãos, que eu tenho com o Senhor, quando eu fiz porque eu queria fazer, pensei nas consequências que me levariam a isso, mas hoje o Senhor me explica o porquê que eu fiz isso. Eu mesma que botei, mas Ele me dá explicações. Olha, você vai precisar usar isso, você vai precisar estar amadurecida para isso, você vai precisar aprender sobre isso. Então os votos, os propósitos são importantes porque nos fortalecem, porque nos deixam amadurecidos diante do Senhor, porque o Senhor nos sustenta através disso que nós fazemos. Ele vê o nosso sacrifício. Irmãos, nós não somos nada, mas o Senhor até isso Ele enxerga em nós. Olha, o David fez um sacrifício, eu vou honrar ele pelo sacrifício que ele fez. É de todo o coração, ele não tem reclamado, ele não tem murmurado. A Roseli me pediu algo, ela fez propósito, ela jejuou. Eu estou te vendo e Deus ainda nos responde. Eu fiz um propósito, irmãos, que terminou semana passada, durante 30 dias, eu comecei em janeiro. E antes que terminasse, o Senhor me respondeu, mas eu fiquei tão feliz. Ele me respondeu e me explicou por que Ele me respondeu. Porque eu estava de acordo com a vontade dele para a minha vida. Então, quando você faz essas coisas, você está na direção que o Senhor tem para você, tudo vai dar certo.
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até o seu sacrifício coopera. Até o seu sacrifício. Até o que você tem dado ao Senhor, até o que você tem pedido, Deus está demorando. No momento certo Ele vai te dar, porque Ele tem visto o seu sacrifício. Ninguém fica devendo nada. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você propõe a fazer a Deus, Ele te dá um presente depois, Ele nos presenteia. É incrível isso, mesmo no sacrifício, o Senhor nos paga, vamos dizer assim, por esse sacrifício que nós fazemos. Ele alegra o nosso coração. Eu marquei um texto aqui, porque eu estava chateada nos dias, né, irmãos? Hoje eu já digeri a situação. E eu estava lendo esse livro, eu estava lendo Juízes, e o Senhor me deu uma outra palavra lá em Lamentações, fala assim: porque o Senhor, Lamentações 3:31, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Se você está triste como eu fiquei, não se entristeça, porque a misericórdia do Senhor vai te alcançar. E Ele nos conhece. Eu falei: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe por que eu estou chateada, mas o Senhor sabe também o que eu vou fazer, porque o Senhor sabe o que eu faço, mas eu só queria desabafar. Falei com Deus. Ele nos conhece, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, para a gente não entristecer o Espírito Santo. Mas até isso o Senhor nos dá. Ele nos dá a possibilidade, nós pedimos algo, Ele nos deu aquilo. Quando nós estamos nos sentindo fracos, Ele fala: olha, eu sei que não está sendo fácil para você não, mas eu não vou te entristecer para sempre não, é só um momento. Porque o Senhor sabe que se nós nos entristecermos muito, nós não vamos suportar. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós venhamos aprender com tudo aquilo que nós fazemos, com tudo aquilo que Ele pede para nós fazermos. E Ele quer que a gente venha entregar a Ele aquilo que vai ter um valor espiritual. Não um valor como foi o sacrifício de Jesus. Não tem nada que pague. O sacrifício de Jesus, Ele pagou todas as nossas contas, todos os votos que você fez ou vai fazer, todos os propósitos que você já entrou, que você vai ainda entrar, não são necessários. Mas quando você faz, é como se acendesse lâmpadas ao redor de você, e Deus te vê com mais clareza e te dá a oportunidade de chegar mais perto dEle. Porque você se dedica a estar na presença do Senhor, porque você quer ser ouvido. Quando a gente quer algo do pai e da mãe da gente não insiste. A gente é chato, insiste. E eles acabam nos dando, às vezes, não por merecimento, mas por ver o que a gente fez. A criança, por exemplo, a Vitória tem uma amiguinha da idade dela. E a mãe dela nos chamou para fazer um passeio, tem poucos dias. E aí eu ri porque ela falou com a Vitória assim no telefone: olha, agora eu vou ter que desligar porque minha mãe está cansada. E ela falou assim: se ela não se cansar hoje, amanhã a gente não vai passear. Então eu estou aqui, já lavei as vasilhas, eu já varri o chão. Ela arrumou a casa toda. E a mãe dela falou assim: Daniela, ela nem tem costume de fazer isso. Mas ela queria me agradar, ela queria agradar a mãe dela, ela queria que a mãe dela descansasse para no outro dia a mãe dela poder levar eles para passear no parque. E foi o que aconteceu. Às vezes ela merecia? Não. Às vezes ela não merecia. Mas a mãe dela reconheceu todo o sacrifício que ela fez. Assim é conosco também. Muitas vezes a gente não merece aquilo que Deus nos dá. Falando sério, irmão, se fossem vocês, eu falasse isso que eu falei com Deus, eu ia merecer alguma coisa. Eu falo assim: você tá achando ruim? Você tá muito nervosinha? Então tá bom, se vira. Não ia, irmãos, eu não ia fazer não, com ninguém não. Ainda mais que eu sou atrevida, eu ia falar: é mesmo, vai pirraçar, cansar. Mas eu desabafei com Deus, eu sou muito sincera. O meu jeito de falar com Deus é como eu converso com vocês. Ele é um Deus todo-poderoso, eu nada sou, eu sei me colocar no meu lugar. Mas eu tenho intimidade com Deus para falar com ele: Deus, eu não gostei. Eu estou tão chateada, eu estou tão triste que eu não consigo conversar com o Senhor.
É isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo, tem certeza? No outro dia acordei, conversei com o Senhor, pedi perdão a Ele. Mas vai valer isso que eu vou fazer? Vai valer a pena. Porque grandes coisas estão por vir na minha vida, porque eu pedi ao Senhor. Grandes coisas o Senhor tem colocado nas minhas mãos para eu fazer, que para várias pessoas pode ser coisa pequena, mas eu sei o que Deus tem feito na minha vida. E eu vou falar com vocês boa parte da minha vida, da minha volta para a igreja, quando eu voltei para essa igreja, quando eu voltei para o Senhor, boa parte da minha vida, da minha caminhada até aqui, tem sido de jejum e oração, e propósito e voto. Alguém pode olhar para mim e falar assim, não, mas sua vida não mudou nada, por fora, né? Eu ainda não tenho emprego fixo, eu ainda não tenho casa própria, não tenho carro, não tenho dinheiro para pagar o próximo aluguel. Não tenho ainda, mas a minha vida mudou. A minha vida mudou. Deus sabe quanto a minha vida mudou, quanto eu mudei como pessoa. A pessoa que eu era, a pessoa que eu sou hoje. Eu glorifico a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, pelas transformações que Ele tem me permitido passar, pela pessoa que eu estou me transformando por amor a Ele. Não é por ninguém não, irmãos. A gente não deve mudar pelas pessoas, a gente deve mudar por amor a Deus. Eu creio que Jefté amava o Senhor, porque ele invocou o nome do Senhor. Se ele não amasse o Senhor, ele não teria invocado nem feito um voto ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus ia ouvi-lo. E esse voto que ele fez com que o nome dele fosse gravado na Bíblia que eu e você temos. E ele é conhecido no mundo todo. E ele reinou pouco tempo sobre Israel. Não foi muito tempo não, parece que foram 6 anos. Está escrito no final do capítulo 11. Ele não reinou muito tempo sobre Israel, não. Ele não julgou Israel há muitos anos. Mas o nome dele está escrito na história do povo de Israel, como um dos juízes que guerreou pelo povo e conseguiu a vitória por um voto que ele fez. Então eu pergunto a vocês, o voto vale a pena ou não? Mesmo que seja precipitado, mesmo que ele não tenha pensado nas consequências, ele cumpriu o voto dele. Ele era um homem de palavra e o Senhor o honrou, porque ele defendeu o povo de Israel. Ele se colocou na frente da batalha. E eu quero perguntar a vocês nessa noite, que vocês respondam ao Senhor. O que vocês têm para entregar ao Senhor? Tem algo que vocês querem entregar ao Senhor? Querem votar ao Senhor? Querem voltar a fazer um voto que vocês não fizeram, não terminaram? Querem força para conseguir? O que você está disposto a entregar? Para que o Senhor veja o sacrifício que você tem feito. Para que o Senhor venha responder a sua oração. Para que o teu nome venha a ser conhecido no céu. Glória. O que você está disposto a entregar? A Fernandinha vai tocar um hino. É um hino mesmo. Um cantor cristão, né, Fernandinha? Todo mundo conhece esse hino. Todo mundo conhece esse hino. E eu quero que você, se você conhece mesmo a letra dele, feche os seus olhos. Medite na letra. E você vai responder para o Senhor. Você tem algo para entregar para o Senhor? Está disposto a entregar ao Senhor a sua vida para você ter aquilo que você quer dele? Para que você possa ser visto como aquele a quem o Senhor tem abençoado, a quem o Senhor tem colocado as mãos falando, esse aqui tem sido separado para o meu reino, para a obra que eu tenho nessa terra. Depois nós vamos orar, escute um